Fala, meu povo lindo! Vamos para mais um bate-papo? O assunto hoje é maxilas atróficas. Nossa, que nome esquisito! O que é isso? Vem comigo que eu vou te explicar. Maxilas atróficas são aquelas situações em que esse osso superior tem uma quantidade menor de volume ósseo, seja por causa de extrações de dentes, seja por alguma deficiência orgânica, seja por uma perda de massa óssea por uma razão qualquer. Maxilas atróficas, a gente tem que começar a pensar nelas a partir disso aqui, porque ninguém sai no meio da rua, olha para os outros e fala: olha, fulano de tal ali tem uma maxila atrófica. Porque estas pessoas, esses pacientes, geralmente estão mascarados por próteses, como é esse caso. Tem uma prótese que esconde o problema da atresia de maxila. E a gente não percebe esses problemas com tanta frequência exatamente por causa das próteses que a gente coloca nos nossos pacientes e que tem um resultado estético muito bom que mascara esse problema. Então, um paciente sem dentes com maxila atrófica pode se tornar esse mesmo paciente que aparentemente não tem problema nenhum. Mas existem outras implicações. As próteses totais, as dentaduras, como são esse caso, satisfazem? Sim, elas satisfazem. Para as pessoas que perderam todos os dentes, as próteses totais são maravilhosas, são um recurso fantástico. Mas existe algo melhor, existe um passo além. E esse passo além são próteses que nós fazemos que são parafusadas em implantes, ou seja, nós colocamos dentro do osso um implante, vamos fazer essas próteses e parafusar elas. Ah, mas qual a diferença disso? Basicamente duas, muito importantes. São várias na verdade, mas duas são muito importantes. Primeiro, estar fixo. Olha, só quem usa uma prótese total, ou seja, só quem usa uma dentadura, sabe o que é a insegurança de que aquela prótese vá se soltar durante uma refeição com os amigos, hora que está paquerando a menina, em um momento qualquer, que cause muito constrangimento para ele. Então o fato da prótese estar parafusada, estar fixa na boca, é um up muito grande para a pessoa. Outra razão que é uma vantagem: as próteses totais ou as dentaduras, elas param na boca por pressão, ou seja, quanto mais material, principalmente no céu da boca, mais ela se adere por pressão. Já as próteses parafusadas, elas não precisam de uma quantidade muito grande de material para poder ficar fixa. Veja bem, tudo está muito relacionado com o conforto, seja o conforto mastigatório, o conforto de sentir bem os alimentos ou o conforto refletido na segurança de uma prótese que não se solta. E para fazer isso, o caso ideal que nós sempre queremos encontrar é este caso. Observa que em cima nós conseguimos colocar 8 implantes. Isso é maravilhoso. O problema é que raramente acontecem essas situações. Muito dificilmente a gente encontra um paciente que precisa de fazer todos os implantes superiores que esteja com o osso saudável e preservado para a gente colocar esses implantes. Quando eu digo saudável e preservado, é disso que eu estou falando. Toda essa faixa amarela corresponde a um osso bom para a gente colocar os implantes. Então este caso é extremamente favorável ao tratamento com os implantes. Então imagine só, a gente vai colocar alguns implantes na boca de um paciente para poder fixar uma prótese. Quais são os critérios? Primeiro, a maior quantidade de implantes é a melhor situação para nós, porque nós precisamos de muito apoio, não para que fique muito bem parafusado, mas para que fique mais estável. Olha só, uma gangorra em que duas crianças brincam. Essa gangorra balança para lá e para cá porque ela tem um único ponto de apoio. Se a gente olhar essa mesma situação com dois apoios, a gente vê um banco. Olha, um banco não é muito mais estável do que uma gangorra, mas a gente pode melhorar. Existem tamburetes de 3 pés, como esse aqui, que é muito mais estável do que o banco. O banco, se você empurrar para frente e para trás, ele pode tombar. O tamborete de 3 apoios já é mais difícil de se derrubar, mas a gente sempre quer dar um passo além. Qual?
a situação da mesa, com 4 pontos de apoio. Ou seja, a partir de 4 pontos de apoio, nós temos uma situação de estabilidade maior nas próteses sobre os implantes. Então a gente sempre quer fazer 4 ou mais implantes. Eu sempre digo para os meus pacientes, eles me perguntam, mas quantos implantes você vai colocar? Eu vou colocar quantos eu conseguir. Independente do que for cobrado na sua cirurgia, eu sempre vou querer colocar o máximo de implantes possível, porque eu sei que isso vai refletir no resultado com mais estabilidade quando você for fazer a sua prótese. Então a gente vai, para entender isso tudo, estudar esse caso aqui. Vocês conseguem perceber nesse paciente, nessa tomografia, que há uma diferença no formato daquele osso? Vocês lembram lá em amarelo aquela faixa grande de osso, maciça? Pois é, esse paciente não tem essa faixa de osso tão grande. Olha aí, tá vendo ali em vermelho? Essa região, naquele outro caso, era preenchida por osso. Então favorecia que a gente colocasse 8 implantes, 6 implantes tranquilamente. Nesse caso aqui, a faixa de osso que a gente tem para colocar os implantes é mais estreita. E é mais estreita por 2 razões. Primeiro, essa paciente perdeu esses dentes posteriores superiores muito cedo. Quando nós perdemos os nossos dentes muito cedo, o osso desaparece. Nesse caso, ele sobe, ele diminui, perde em altura e perde em largura, impossibilitando muitas vezes o implante. A segunda razão que complica nessa região posterior é porque nessa região aqui nós temos um buraco aqui e aqui, o seio maxilar ou o sino maxilar, que é onde acontece uma doença chamada sinusite ou inflamação dos sinos. Nesse buraco, é lógico, não adianta colocar implantes, porque se você coloca dentro de um buraco um implante, ele não se fixa. Existem formas de se escapar dessa situação na região posterior? Sim, existe. 2 boas formas. Uma, o enxerto fora do osso, ou seja, na parte de fora do seio maxilar a gente fazia enxerto ósseo. Tem um bom prognóstico? Não. Geralmente não tem um bom prognóstico. Ou seja, a chance de perder totalmente ou perder grande parte desse enxerto é muito alta. Então é uma cirurgia que por muitas vezes não vale o risco de ser feita, justamente em razão da quantidade de perda daquele enxerto que a gente faz, e algumas vezes a gente faz 1, 2, 3 cirurgias para aumentar o osso satisfatoriamente. Não quer dizer que não funcione, mas tem um prognóstico pior. A outra forma é fazer esse mesmo enxerto, só que ao invés de embaixo no osso, a gente fazer dentro daquele buraco, do seio maxilar. A gente preenche ele com o osso por dentro e vamos fazer nossos implantes. Esse tem uma quantidade de perda menor de osso. Na verdade, não é perda, é substituição de osso, mas é algo um pouco mais complicado de se explicar. De toda forma, esta segunda cirurgia que eu disse, a elevação de seio maxilar, que é um enxerto interno nessa cavidade, entre as duas é aquela que tem resultados mais favoráveis. Mas qual das duas é melhor? O melhor é não fazer nenhuma das duas. E é por isso que nós, implantodontistas, começamos a experimentar novas ideias e pensar em novas coisas para poder resolver esse problema tão complicado dos enxertos ósseos, que nem sempre são tão favoráveis. Vamos voltar então no caso desse nosso paciente, dessa nossa paciente, na verdade. Esta região amarela é o que ela tem de osso e que a gente tem certeza que está lá. Esse é um osso bom, mas não é muito grande, não é muito volumoso, mas é o que nós temos de bastante seguro. Então nós vamos tentar de alguma forma usar este osso, que é o osso mais favorável que a gente tem ali em cima, na parte superior. A técnica clássica cirúrgica para essas situações é essa aqui: colocar 4 ou 5 implantes paralelos entre si, para que quando você for fazer a prótese, o encaixe da prótese seja mais justo e mais fácil. Porém, quando a gente faz esses 4 implantes numa área tão anteriorizada,
a gente deixa todos os espaços posteriores com um vão muito grande, porque olha só, isso aqui é a base da prótese finalizada. Essa barra em formato de ferradura vai parafusada dentro dos implantes e em cima dessa barra é construída a prótese, ela sim parafusada lá no final. Então toda aquela área posterior fica descoberta de implantes, como mostra aqui. Essa é uma situação que a gente deseja evitar. E quem traz a solução para a gente desse problema é esse cara aqui, Arquimedes, quando ele falou sobre o braço de alavanca. Ele dizia, dê-me uma alavanca e moverei o mundo. Ele dizia que trabalho é igual a força vezes o braço. Isso traduzido para aquilo que é a nossa linguagem corriqueira, quanto maior o vão de uma viga, mais fácil ela quebrar. Isso tudo é lógico que a gente aprende nas aulas de física. E é por isso que agora você tem a resposta. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa aula de física que eu não vou usar para nada na minha vida? Pois é, ela tinha utilidade e você não sabia. Então o nosso desejo é que a saída desses implantes seja mais posterior possível para a gente evitar que haja um braço de alavanca grande. E a solução que Arquimedes trouxe para a gente foi simplesmente pegar os implantes que a gente colocaria verticais dessa forma e inclinar eles para trás. Ou seja, eles estão numa posição anterior, mas a saída deles, o braço de alavanca, está numa posição posterior. E é assim que a gente faz, numa técnica recente chamada All-on-4, os nossos implantes com essas inclinações, inclinados para trás. Os implantes estão nas regiões em que o osso é mais farto, mas a saída dos implantes estão em posterior, ou seja, dão um apoio melhor e evitam a fratura das próteses. Ah, mas prótese protocolo fratura? Fratura sim. E isso aqui a gente vê corriqueiramente aqui no consultório. Pacientes que vêm de outros consultórios para a gente poder corrigir suas próteses, que não tiveram levados em considerações esses fundamentos que Arquimedes passou para a gente. Ou seja, deixar um braço de alavanca muito grande e tá aqui o resultado. Onde vocês veem essas setinhas vermelhas, são os pontos que fraturaram essas próteses. Uma delas, inclusive, tem um início de fratura, que significa que logo o paciente já perdeu um lado da prótese, vai perder o outro lado também. Isso a gente vê muito corriqueiramente aqui no consultório. Outro fundamento importante que deriva do pensamento de Arquimedes, e aí a gente recorre ao professor de matemática que a gente ficava também na aula, meu Deus do céu, para que eu estou aqui assistindo esse inferno que não vai servir de nada e que você não sabia, mas que também serve. Olha só, houve um momento na sua vida que o professor de matemática falava assim, ó, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E você não sabia que ele estava querendo dizer o seguinte para você, Romeu, se você colocar um implante assim, você vai colocar um implante curtinho, porque o osso é baixo. Mas se você colocar o implante assim, você consegue colocar um implante maior. Ou seja, olha que sacação legal. Na verdade, o professor de matemática estava falando era isso aqui pra gente. Ó. É o Teorema de Pitágoras. Olha que legal. E agora que nós sabemos o Teorema de Pitágoras, nós também sabemos que se a gente colocar os nossos implantes retos neste osso, o implante não cabe no osso. Mas se a gente colocar ele deitado, a gente consegue colocar todo o implante dando maior apoio para depois a gente usar na nossa prótese. Então, Pitágoras e Arquimedes tem tudo a ver com implantodontia, certo? Certo. Por isso que vocês estudaram isso. Então, revisando, nós queremos colocar implantes mais largos e maiores. Nós vamos conseguir isso inclinando os nossos implantes. E nós queremos colocar implantes que cheguem lá atrás. E a gente também vai fazer isso por conta da inclinação dos nossos implantes. Ou seja, a configuração dos implantes na boca do nosso paciente dentro da técnica All-on-4 são implantes inclinados para poder conseguir essas características físicas e mecânicas. E o resultado, aliás, o pré-resultado é este. Os 4 implantes foram colocados seguindo essa técnica. Nós temos essas distribuições de força e de carga de uma forma melhor e em um osso saudável.
Ah, mas hoje a aula foi sobre física, matemática, que chato. Isso não tem nada a ver com odontologia, com implantes? Tem sim. Tudo tem a ver com tudo. Na verdade, o que a gente quer não é saber odontologia, sobre implantes, sobre força, sobre cálculo de hipotenusa. O que a gente quer, na verdade, é ver uma pessoa com um sorriso restabelecido. Uma pessoa que chega no final do seu tratamento, você pode dar um abraço gostoso nela e lembrar que aquilo tudo foi proporcionado pelos seus professores do segundo grau. Eu sou Marco Damasceno, um beijão, até a próxima.